Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com Arnaldo Murter, autor deste livro recém-lançado, História e Colapso da Civilização. Arnaldo Murter é engenheiro, foi presidente do metrô do Rio e foi secretário de Urbanismo, de Desenvolvimento, de Planejamento e de Governo da Prefeitura do Rio, além de assessor direto do governador Leonel Brizola no seu primeiro mandato. Esse livro resulta de 5 anos, né, Murter? 5 anos de pesquisa e estudos, né? E dedicação. E quanto tempo de elaboração? Foi 5 anos, né? 5 anos. Todo o trabalho foi feito durante os 5 anos. Pois é. Mas embasado em todos os 50 anos. História e colapso da civilização. Quer dizer, você reconstitui os passos da civilização humana nos últimos séculos e você prevê ou você constata um colapso já verificado dessa civilização? Eu parto do fim para o início, né? Eu parto da perplexidade. Com a presença do neoliberalismo dominando a política brasileira, já na eleição de 94, nós sentimos que havia uma força estranha que tratava da questão política de uma forma diferente. Dividia a cidadania em 2 partes, aquele que produz e aquele que consome. Já começou por descaracterizar o ser humano. Começou pelo anti-humanismo. E aquilo me grilou na linguagem dos jovens, né? Fiquei preocupado com aquela situação. E comecei a estudar esse problema. No Brasil não tinha informação. Pesquisei, achei pouquíssimas coisas. E fui buscar informação onde encontrei, né? Felizmente eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo na Secretaria de Relações Internacionais do PDT e pude verificar em loco uma série de situações e participar das discussões dos congressos e conselhos da Internacional Socialista e aprender o que estava acontecendo no mundo. Isso me levou, num determinado momento, a me afastar da política e concentrar meu esforço na pesquisa sobre essa questão. E eu cheguei à conclusão, num determinado momento, que só tinha uma fonte possível para uma interpretação correta disso, que é a história. Aí fui buscar a história. Comecei tentando partir da civilização grega e verifiquei que havia coisas na civilização grega que eram inexplicáveis se nós não fôssemos mais atrás. Aí eu fui lá, eu fui para a pré-história. Eu fui para a pré-história e tive que buscar conhecer a civilização oriental também. Eu tive a sorte também de ter a oportunidade de ir à China, e 2 vezes, eu fui em Taiwan e depois eu fui à China continental. E conheci bem a África, a Europa. Você viveu na África? Vivi na África. Desse lado? Vivi na África quase 8 anos. Vivi no Médio Oriente. Vivi no sul da Arábia Saudita, no Sultanato de Omã. Construindo estrada. 8 meses e meio. Construindo estrada. Construindo estrada. Então eu tive essa oportunidade. E se eu não tivesse tido essa oportunidade, seria muito difícil enfrentar essa tarefa. Porque ela é espinhosa e às vezes você fica em dúvida. Será se é isso mesmo? Aí eu apelo para o meu testemunho pessoal. Eu estive lá e vi. Não há como contestar. Por exemplo, dá um exemplo do que você viu estando lá. Tem uma coisa muito interessante. Eu estive na China. Eu fui a Sichuan, capital Chengdu, 3ª maior cidade da China, 10 milhões de habitantes. Visitei um projeto de irrigação gigantesco. Não posso te precisar quantos hectares, mas gigantesco.
e vi uma obra feita há 2000 anos atrás. 2000 anos. Uma obra fantástica de irrigação. Ele já tinha irrigação há 2000 anos atrás. Por coincidência, nessa mesma região, os chineses estavam cavando um canal para ampliar a irrigação. Descobriram uma civilização de 5.000 anos. Eu comprei umas estatuetas que são reprodução de estatuetas dessa civilização. Inclusive máscaras que eram usadas em cerimoniais. Essa civilização de 5 anos tinha alguma semelhança com a civilização anterior à história conhecida da China. Então essas coisas dão a gente uma certa segurança para afirmar certas coisas. Então quando eu descrevo, por exemplo, esse projeto de irrigação de Sichuan, eu descrevi tendo visto o projeto e tendo a experiência de engenheiro que trabalhou em infraestrutura. Isso é um exemplo, né? Tem outros exemplos, por exemplo, que eu acompanhei o movimento de libertação. Moçambique, Angola, Guiné, Cabo Verde. Conheci as pessoas antes da independência. Tive relação pessoal com eles. Isso também aparece na história. Mas não é isso o principal. O principal é o levantamento do processo histórico, os fatos históricos, e a evolução da tecnologia e do pensamento humano nesse processo. Nós vemos aí uns livros de história, mas que contam fatos, apresentam protagonistas, mas não te dão uma relação de causa e efeito, que determinaram certos fatos. Então a história não é construída das pessoas, da vontade das pessoas. É construída também das condições em que os fatos locais, né, onde os fatos ocorreram, e das condições históricas e culturais quando os fatos ocorreram. Por exemplo, o surgimento do petróleo no século XIX estabeleceu as bases do que viria a ser a civilização da qual talvez nós estejamos saindo, com a crise final da economia petrolífera. Na Pensilvânia. Pensilvânia, pois é. Veio, foi a civilização do carvão, né, e o domínio. Né? Carvão a lenha. Sim, mas, por exemplo, a descoberta de um determinado tipo de vela para os navios da época facilitou a navegação e permitiu que o europeu tomasse conta do mundo. Né? Que etapas você definiria anteriores a esse modelo cujo colapso você está constatando? Nós temos a civilização antiga, tem a pré-história. Né? A pré-história é tudo aquilo que não foi registrado por escrito. A história começa com a civilização que nós conhecemos. A civilização e a escrita nasceram juntos, porque foi a escrita que determinou aquilo que seria a civilização. Então, começou com a Suméria e Egito, mas no Oriente também. Na China, foi mais ou menos na mesma época. E em outras partes do mundo. Então, você tem a civilização antiga, que até por volta de 1200 antes de Cristo, tem uma fase da civilização. Naquela época, aconteceu um fato incrível. Um fenômeno chamado Revolta dos Povos dos Mares. Migrações de populações, talvez por fome ou por outras razões, mas é muito provável que tenha sido por fome, e que se rebelaram. E uma rebelião que não tinha volta, porque você tem que sobreviver. E derrubaram os impérios. As nações mais fortes se recolheram, e isso abriu a oportunidade de uma reorganização. Quando surgiu a Fenícia, como a liderança
da navegação no Mediterrâneo, né? Os gregos tinham assumido essa liderança depois da destruição de Knossos, que talvez tenha ocorrido 250 anos antes, pela explosão do vulcão Santorini, no sul. Que nos leva à lenda da Atlântida. Que é a lenda da Atlântida, a versão do Platão é outra, que a Atlântida estaria no Oceano Atlântico, né? Além das colunas... Era dentro do Mediterrâneo. Como se dizia naquela época, além das colunas de Hércules, né? Pois é. Então, esse período é um período impressionante, porque a presença dos fenícios no Mediterrâneo produziu uma difusão dos conhecimentos do Médio Oriente, que era onde tinha centrada a civilização. E aquilo se espalhou. E com aqueles conhecimentos, os povos gregas e da Grécia, eles criaram a República, uma instituição, né, que é hoje ainda um objetivo nosso, porque ela não está plenamente implantada. Aí foi a grande revolução que houve na Antiguidade. Foi o surgimento da República naquilo que se convencionou chamar cidade-estado. Que cidade-estado não era cidade porque eram formados por fazendeiros que se associaram na defesa dos seus interesses, né? E isso deu inspiração a Sócrates e Platão para a formulação daquilo que eles concebiam como república. E depois Rousseau, que fez um trabalho magnífico e que criou uma república, não criou uma república, ele concebeu uma república que ainda é uma utopia. Não que ele fosse o homem desligado da realidade. É utopia porque a humanidade, pelo seu egoísmo, não conseguiu chegar lá. Não conseguiu colocar o interesse público na frente do interesse privado. E essa é a questão chave de hoje. Continua. Eu creio que a história, essa história que nós contamos no final desse livro, é a história que começa com a República. E essa história é a história que está vivendo esse momento crítico. Mas não é essa civilização que está em colapso. A civilização em colapso é outra, que está dentro dela, que é a capitalista, que surgiu depois, que surgiu na época do Renascimento, paralelamente ao Renascimento. Sim, o capitalismo, quando surgiu, tinha um certo feitio revolucionário, até progressista, né? Marx chegou a observar isso. E como é que de lá para cá nós caímos nesse modelo neoliberal com a sua mediocridade, a sua cegueira? O capitalismo surgiu do fracasso da civilização medieval. Fracasso seria uma expressão pouco adequada. Vamos dizer, do colapso da civilização feudal, né? Ele surge quando os senhores feudais ficam em dificuldade, né? Sobretudo a partir das cruzadas. Ali houve uma grande aventura da humanidade, aquelas cruzadas, sobretudo a aventura do mundo ocidental, né? Todos se empenharam na Europa pelas cruzadas, em defesa de interesses múltiplos. Comerciantes que queriam a rota do comércio. A religião era pretexto. Religião, a igreja que queria impor a sua vontade, né, em cima da própria igreja oriental, né, de Constantinopla.
E uma disputa muito grande com o islamismo, que naquela época já existia, né? O Islã infiltrou-se na Europa em 711. De lá para cá, foi uma luta que chegou a 1492, né? Quando Fernando e Isabel fizeram a expulsão dos muçulmanos e criaram a Espanha. Antes era o reino de Castela e de Aragão, né? Então, o capitalismo nasce da inviabilidade do feudalismo. Os senhores feudais, em dificuldade, arrendaram as terras para os burgueses, né, que eram comerciantes e que tinham controle do artesanato, que eram vendidos para fora. E eles foram criar um novo modelo de trabalho. Arrendaram as terras e contrataram trabalhadores temporariamente. E ganharam dinheiro. Sobretudo na medida em que houve a expansão do comércio com os novos descobrimentos. Então, o capitalismo nasceu no século XIV e no século XV, mas como atividade agrícola e pecuária, sobretudo agrícola. Depois é que ele passou a ser o capitalismo industrial, sobretudo na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro. E aconteceu lá exatamente porque foi o primeiro Estado que entrou em falência. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora, que aliás é oportuno, porque agora você vai precisar de tempo para desenvolver, né, esse desenvolvimento dos fatos históricos. Tá? Então já fica a pergunta, quer dizer, como é que foi a combinação de capitalismo com indústria? Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo sempre é nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando com Arnaldo Murter, autor deste livro que acaba de ser lançado, História e Colapso da Civilização. Antes de pedir a sua resposta, Gabriel, como é que foi a combinação de capitalismo com a indústria? O livro foi publicado por uma editora que você teve que criar para poder publicar. Então, como é uma editora nova e só publicou esse livro até hoje... Publicou um outro livro também. Dois livros. Dá para encontrar em qualquer livraria ou não? Esse livro foi lançado há 15 dias atrás em Belo Horizonte. Saiu do forno aqui e nós fizemos o lançamento lá. Em Belo Horizonte. Agora que ele está indo para as livrarias. Ele é encontrado aqui na nossa lojinha da editora, na Rua Farane 42, e pode ser comprado pela internet. Qual é o endereço da internet? www, tem aí no livro, www.editoramurter.com.br. Pode fazer o pedido pela internet. Pode Então, comprar pela internet. Pode comprar pela internet. Pode. Então, vamos lá. Como é que foi a combinação de indústria e capitalismo? Bom, depois da Guerra dos 100 anos, né, a Inglaterra ficou numa situação muito difícil. Foi exatamente nessa época da formação do capitalismo. Uma degradação muito grande. Então, a evolução do capitalismo agrícola ainda, dentro da Inglaterra, foi muito rápido, porque houve a falência
dos senhores feudais. Então, os burgueses, que eram aqueles que controlavam toda a atividade artesanal e comercial, inclusive para o exterior, eles começaram a arrendar terras para a exploração agrícola num primeiro momento, né? E coincidiu que houve a descoberta da América e toda uma disputa das nações europeias pelo domínio das Américas. Nessa fase, o comércio internacional exigia mais produtos artesanais do que os artesãos eram capazes de produzir. Aí os mercantilistas, os comerciantes que praticavam o mercantilismo, que é a troca dos produtos entre as nações, eles passaram a solicitar uma quantidade maior de produtos industrializados, sobretudo para as novas populações que iam se instalando nas novas terras conhecidas. Então, um artesão ou o próprio capitalista do campo, ele juntou a mão de obra disponível, dava um treinamento rápido, especializou cada um para que a atividade fosse mais simples, então o aprendizado fosse mais rápido, e começou a produzir. Aí nasce realmente o capitalismo industrial. E qual é a diferença entre o capitalismo? É o modo de produção. O capitalismo e a sociedade anterior, a produção feudal ou outro tipo de produção artesanal, né? É que o capitalista, ele é dono do produto, que é fabricado por outra pessoa. Ele compra a mão de obra daquela pessoa por um tempo, paga, compra a matéria-prima, paga, o produto é realizado dentro da sua oficina e ele então é dono do produto. Esse é o modo de produção capitalista. Quer dizer, o que promove a produção é dono do produto. Antes não, é quem fabricava que era dono do produto. O operário é o artesão, é o dono do produto e era ele que comprava a mercadoria. Então, o modo de produção capitalista é o que criou o capitalismo. E, na medida em que os senhores feudais entravam em falência e começavam a buscar tirar o máximo do camponês e alugar as terras e depois confiscar as terras dos camponeses. Houve uma grande guerra na Inglaterra sobre isso, sobre essa questão específica, que eu relato aí no livro. As disputas, inclusive, o governo foi obrigado a estabelecer determinadas normas de utilização da terra, para evitar a fome. Mas a fome engraçou. As pessoas não tinham o que fazer. Tinham que migrar para a cidade, perdiam tudo. Eu não me lembro em que época, metade da população da Irlanda foi para os Estados Unidos, que ainda não eram Estados Unidos, eram colônias. Foi mais tarde um pouco, né? Eu estou falando dos anos 1300, 1400, sim. 1500. 1500 foi quando começou, no século XVI, foi quando começou propriamente a indústria na Inglaterra. E a indústria tinha uma mão de obra disponível. O Marx disse com muita propriedade de que o camponês não ficou livre só da presença do senhor feudal, não. Ele se libertou também das terras comunais e da sua própria propriedade. Quer dizer, ele foi expropriado e impedido de usar as terras comunais, que foi assaltada. Elas foram tomadas. E eles não tinham mais nada que fazer. Então ele estava completamente livre. Livre por quê? Porque ele não tinha onde trabalhar. Então ele teve que vender a mão de obra dele por qualquer preço.
E na medida que você tinha um trabalhador que trabalhava quase o dobro do tempo que trabalhava antes, ou melhor, o trabalhador que estava na oficina do capitalista trabalhava 16 horas por dia, enquanto o artesão ou o camponês trabalhavam cerca de 8 horas por dia, você tinha uma produção maior por pessoa do sistema capitalista. Então o preço era mais baixo. Além de que o salário também era mais baixo. E o salário... O rendimento daquele, sem falar de salário, mas do rendimento, o rendimento era mais baixo. O rendimento do trabalhador é o salário. E o do outro é o que ele consegue obter através da venda do seu produto, né? E com isso, um produto mais barato concorria de forma desleal com o outro. E só sobraram os artesãos que eram muito habilidosos ou artistas, porque eles tinham um nicho de clientela que o capitalista não podia tomar, porque não tinha a qualidade que ele tinha. Bom, aí vem a acumulação capitalista. O que é a acumulação capitalista? É exatamente isso. Fazer a pessoa trabalhar além daquilo que é necessário para a sua remuneração. Tem um capítulo aí que fala sobre valor da mercadoria, e que eu não cito só Marx, não, eu cito sobretudo o Galliani. Galliani era um abade italiano de Nápoles. Ele escreveu um livro fantástico, em 1750, chamado Da Moeda. Olha, é a coisa mais bonita que eu já vi escrita em matéria de economia. E ele concorda com Marx que a fonte da riqueza, de tudo que é produzido pelo homem, é o trabalho. Então aí vem a questão da teoria do valor, que o Marx chama de mais-valia aquilo que o trabalhador, o operário, faz além daquele que ele recebe, que passa a ser propriedade do capitalista, e com um argumento irrespondível, né? Quando você coloca um produto à venda, você coloca numa concorrência, né? O artesão, ele trabalha um tanto de hora que permite a ele sobreviver. O operário trabalha um tanto de hora que lhe remunera, e mais algumas horas que remunera o patrão, que é o lucro. Porque na hora de vender o produto é vendido pelo preço de mercado. E é o mercado que define onde vai ser comprado o produto. Se eu tenho um produto que custou menos para mim, essa diferença de preço eu aproprio dela. Se eu preciso de vender mais depressa o produto, eu tiro um pouquinho do meu lucro e venço a concorrência, mas meu lucro. Um pouco menos, mas ganho. E aí daí provém a acumulação capitalista. E é a acumulação capitalista que se desenvolveu ao longo desses 3 séculos, 4 séculos, que conduziu-nos a essa crise que nós estamos vivendo aí. Essa crise monumental, que é a última fase da metamorfose do capitalismo. O capitalismo passa por várias fases, parece a lagarta que vira borboleta. Então, ele vai se modificando na medida em que tem necessidade de se adaptar às novas condições para a sua sobrevivência. Em função dessa grande contradição, que é o preço da mercadoria colocada para venda, é menor do que o dinheiro que o capitalista coloca no mercado, pagando tudo que produziu a mercadoria, porque ele retém o lucro. Com o lucro dele, como o lucro dele não está no mercado, quem vai pagar essa mercadoria?
pelo preço que contém o lucro dele. Isso obriga que haja um crescimento do mercado sempre. Se esse mercado, indefinidamente, se ele não crescer, não há possibilidade de vender, a não ser que o capitalista pegue o dinheiro dele e empreste para alguém comprar. E aí gera o endividamento, a inadimplência e a crise. Esses são elementos da crise atual? Da crise atual. As crises que vêm lá de trás são as crises provenientes dessa contradição também, mas de forma mais simples. Simplesmente, como não há dinheiro para comprar aquele produto, o dinheiro é insuficiente, há uma crise de estoque. O capitalismo não pode produzir mais porque ele não consegue desovar a produção. Essas são as crises que vieram desde 1810, 1847, 48, 1873, 1900, 1907, 1913, 1929, 1957, 80, 81 e agora 2008. E você vai verificar a diferença, o intervalo entre as crises estão em torno de 20, 25, 30 anos. Excepcionalmente, uma crise mais próxima, como em 1900, 1927, porque a de 1900 aconteceu na Europa e a de 1907 aconteceu nos Estados Unidos. Atingiu a Europa também, mas foi proveniente de uma bolha de endividamento nos Estados Unidos, produzida pelo Wall Street. Qual foi pior, a de 29 ou essa agora de 2008? A pior, que já foi constatado, foi de 29, mas a de 2008 não foi superada ainda. Ela tem desdobramentos, e esse desdobramento pode ser a fase terminal do capitalismo. A fase terminal. Terminal. Por isso o colapso da civilização. Celso Furtado dizia, e eu ouvi isso numa entrevista com ele, que o capitalismo tem uma capacidade fantástica de se adaptar. Você usou a palavra metamorfose. No momento ele está se adaptando? Bom, a metamorfose do capitalismo, ela se deu para se ajustar ao nível de demanda da produção. Ou o nível da produção. Né? Você tem uma demanda maior, você tem que mudar o sistema produtivo para produzir mais. E sobre também a necessidade de capitalização. Quando você precisa de um maior capital fixo, você precisa de equipamentos, você tem que investir mais na produção. Então nós entendemos o seguinte, eu me baseei nessa análise da metamorfose no livro do Lauro Campos. Você conheceu o Lauro Campos? Lauro Campos, senador e professor. Senador Lauro Campos, professor da Universidade de Brasília. Eu acho que é o grande mestre da economia que nós conhecemos. Esse ficou para a história. Os outros eu não sei. Esse ficou porque ele colocou o dedo na ferida. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo. Agora vamos para a parte final do programa. Então, para a ferida. Para a ferida. Exatamente. Até já. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com Arnaldo Murter, autor desse livro que acaba de sair, História e Colapso da Civilização. No fim do bloco anterior, Murter citava o economista, professor e senador Lauro Campos, brasileiro, pouco conhecido, infelizmente, pouco conhecido no próprio Brasil,
que ele pôs o dedo na ferida. Como é que foi isso? O Lauro Campos compreendeu essa questão da metamorfose do capitalismo. E ele dividiu o capitalismo em 3 grandes fases, que eles chamam de departamentos. São fases que criaram departamentos, né? Departamento é uma parte do sistema. Primeiro, você produz para o consumo. Depois, a produção tem que crescer, você tem que criar maquinária sofisticada, então você tem que produzir maquinária. Então você produz máquinas para a produção do consumo, que também máquinas para a produção de outras máquinas, né? Essa é uma segunda fase. Depois aparece uma terceira fase, que é para combater as crises, que é a produção de não mercadorias. Então você dissipa a produção. Por exemplo, New Deal, do Roosevelt, que ele fez obras nos terrenos áridos dos Estados Unidos, irrigação, infraestrutura rodoviária, ferroviária, e foi por aí afora, mais rodoviária, porque já tinha vencido a fase da expansão das ferrovias. E depois veio a indústria bélica e a indústria espacial, né? Mas tudo isso não era suficiente para equilibrar. Na verdade, o Keynes já tinha detectado isso antes, que o capitalismo precisava da guerra, porque era a forma mais eficaz de dissipar a economia. Você destrói, você produz para destruir. E essa produção não é colocada no mercado, ela não disputa o mercado com o outro, mas ela gera mercado para a compra da outra mercadoria, na medida em que emprega pessoas. A Europa foi destruída na Segunda Guerra Mundial e depois foi reconstruída. Reconstruída. Mas não só. Quando você está investindo no equipamento, você está pagando salários que compram outros produtos das fábricas e da agricultura. E outros serviços também. Então, essa dissipação ela já acontece na própria produção do equipamento de destruição. E depois, ela também destrói. Ela destrói as próprias fábricas, destrói a infraestrutura, e tudo tem que ser reconstruído. Então, foi isso que gerou o chamado endividamento público, como nós conhecemos. E o Lauro Campos pega e mostra o endividamento público dos Estados Unidos crescendo a partir daí. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiu o papel de gendarme do mundo. Passou a ser o controlador da segurança. Ele não diz de quê, mas do sistema capitalista. Tanto que as guerras que eles empreenderam, as primeiras foram da Coreia contra o sistema socialista, do Vietnã contra o sistema socialista, e por aí afora. Mas os Estados Unidos são obrigados a manter um endividamento para poder sustentar não só essa segurança, como eles chamam, né, do mundo, como a expansão do capitalismo pelo mundo afora. E aumenta o endividamento público. Esse endividamento público, a partir de um determinado momento, ele não aguenta fazer sozinho. Então, ele induz os outros países a fazerem a mesma coisa. Quando vem a crise do petróleo em 73, há uma forte motivação para aumentar esse endividamento. O petróleo subiu 3 vezes. Passou de 3 dólares e pouco para 11 dólares, 10, 11 dólares. Isso numa etapa. Na primeira, depois foi a 27. Logo, um ano depois. Né? Esse dinheiro produziu o chamado petrodólares. Essa fortuna na mão dos sheiks árabes e das grandes companhias de petróleo que saíram emprestando dinheiro para o mundo inteiro
para ampliar o mercado dos países produtores de equipamento e exportadores de equipamento, exportador de indústria, que foi um fenômeno gerado pela crise de 57. Que você vai encontrar aí a indústria automobilística brasileira nascendo em 59, da necessidade da expansão do sistema capitalista de produção, e depois que transfere a parte de suas indústrias para o chamado terceiro mundo, né, os países em desenvolvimento, na linguagem deles, para manter esse mercado, manter o crescimento do mercado, já tentando evitar a crise, que só veio se manifestar em 81, que repercutiu no Brasil com aquela brutal crise cambial que nós tivemos aqui, né, que deu fim. Nós ficamos 3 anos em recessão. 3 anos? 3 anos de recessão no Brasil. Crescendo para trás. Andando como caranguejo. Né? Então, esse fenômeno agora é um fenômeno pior do que simplesmente a dissipação da produção necessária para combater a crise. Porque esse dinheiro todo que se juntou aí, ele, depois de 73, precisava de mercado. Então, eles induziram os países a tomar dinheiro emprestado, a investir de qualquer maneira. Aqui no Brasil foi uma farra. O Delfim fez uma farra. Você pega aí projetos como o projeto ferroviário lá de São Paulo, da FEPASA, que é um absurdo. Eu conheço o projeto de dentro, que eu trabalhei nele. Depois, na análise dele, na tentativa de renegociar com a Europa. Eu fui representando o BD Rio lá na negociação na Europa. Uma farra. Isso não foi só nesse projeto. Esse projetinho de nada, de 500 milhões de dólares. Teve outras coisas muito piores do que isso. Mas isso gerou uma ilusão de que você pode produzir lucro por atividade não produtiva. Não produz lucro, porque se você produzir o lucro, você produz inflação, porque você não tem a mercadoria para ser comprada por aquele dinheiro que foi produzido. É a especulação financeira. A especulação de toda a natureza. Né? Eles começaram a inventar lucros presumíveis. Então você cria uma sociedade como o Eike Batista criou aí, e a sociedade passa a valer uma fortuna. Com 200 milhões, 300 milhões de reais, ele consegue obter. Existem várias versões de como isso foi obtido, eu não entro no caso, porque eu não tenho elementos para isso. Consegue obter concessões, e essas concessões são avaliadas no mercado por 3 bilhões. E depois vai uma perspectiva de lucro, vai para 15 bilhões, 30 bilhões. Onde é que está? De onde saiu esse dinheiro? Não existe. Não existe nenhuma atividade produtiva por trás disso. Tudo isso é uma farsa. Isso é uma farsazinha pequena do Eike Batista. E as outras farsas? O endividamento externo. Os países da Europa estão devendo, em média, 87% do PIB. Tem país que deve 200%. Quase tudo que eles produzem serviria. O Japão deve mais de 200%, os Estados Unidos 100%. Eu fiz uma estimativa aí no livro de que se a população, a pessoa física dever, a pessoa jurídica mesmo, pessoal, dever 50% desse valor, o mundo deve 18 meses de produção para frente. Mas para produzir aqui você tem que comer, você tem que se deslocar, você tem que... O lucro disso é no máximo 25%, que é o que você pode capitalizar no fim do ano. Mas ninguém está conseguindo atingir esse patamar mais. Então a capitalização tem em torno de 16%, 17%, 18%. Né?
Então você não tem um prazo para pagar isso. Agora é o seguinte, tem um princípio fundamental da contabilidade que diz o seguinte: todo débito corresponde a um crédito igual. Quem é o credor? Quem é? Pois é. Quem é o credor? Se os estados devem, quem é o credor? O povo também está devendo. Aqui no Brasil, 50% da população tem dívida, da ordem de 40%, 50% do seu rendimento anual. Nos Estados Unidos, segundo consta, deve 2 anos cada pessoa. Então, a dívida americana não é 15 bilhões, 15 trilhões. Segundo um economista amigo meu, que é professor nos Estados Unidos, estive com ele há poucos meses atrás, nessa Rio +20, ele disse que estudos que os colegas dele fizeram, que a dívida interna americana, entre pública e privada, é de 50 trilhões e o PIB de 15. Vai levar mais de 3 anos. Como paga isso? Teria que ficar 3 anos passando fome para trabalhar. Não pode nem pagar, porque você não pode se transportar, você não pode vestir, você não pode comer, não pode nada. Quer dizer, é um negócio maluco. Não existe a possibilidade do pagamento da dívida pública. Se existisse, teria uma inflação monumental, porque você tem mais dinheiro para comprar mercadoria. Que não... Qual é a saída para essa situação? Liquidar a dívida pública. Essa é a saída. Se não, é o colapso da civilização. Porque quando eu falo colapso da civilização, eu não falo colapso do capitalismo. Porque essa civilização que nós estamos vivendo, que está nessa situação, é produto do sistema capitalista de produção. Então, essa sociedade, essa civilização é a civilização capitalista que vai para o brejo. Agora, a grande questão que se coloca é o que vem depois. Nós temos que trabalhar para encontrar saídas para isso. Porque a humanidade vai continuar existindo. Mas não pode ficar à mercê dos irresponsáveis 300 pessoas que são donos de um dinheiro que é igual a toda a propriedade dos 50% mais pobres da sociedade, que são 3,5 bilhões de pessoas. Quer dizer, 300 pessoas controlam o destino de 3 bilhões. Esse dado tem aqui, e a origem dele eu busquei num documento do Samir Amin. Samir Amin é um economista egípcio, muito conceituado na Europa, que é um homem que nasceu naquelas épocas de 60, né? Quando a juventude europeia se rebelava, e o Samir Amin foi o homem que se projetou e se consolidou pela sua seriedade e competência. Então nós estamos vivendo essa situação é insustentável. E tem uma análise para cada situação, para a situação da Europa, a situação do Brasil. O Brasil acha que está bem, mas não está. O endividamento público brasileiro é menor do que o europeu. Mas a alienação do patrimônio do Brasil é maior. 70% da nossa indústria está na mão de estrangeiro. O dia que houver uma crise lá fora, eles vão buscar o dinheiro aqui dentro e para a nossa indústria, como estão fazendo em Portugal, e na Espanha e na Grécia. O Brasil pode chegar a uma situação como essa da Grécia? Sobretudo como a da Espanha, porque na Espanha o fenômeno é exatamente o mesmo. É a predominância do capital estrangeiro na economia que levou à crise. Desculpa, nós temos 3 minutos para terminar o programa, então eu deixo à sua disposição. Bom, José Augusto, nós trabalhamos muito aí na tentativa de buscar um projeto brasileiro para enfrentar essa crise. Você lembra disso? Nos 7 anos atrás, há 5 anos atrás, antes de eu começar a fazer esse livro, Projeto Brasil Trabalhista. Nós estávamos trabalhando no sentido de buscar uma alternativa para o Brasil para enfrentar a crise que viria. Mas os incrédulos não acreditavam que ela viesse. E ela veio. Ela veio e veio para ficar. E ela tem que ter um desdobramento. Ela tem que chegar ao fim.
E o fim será trágico se as pessoas não tomarem consciência do que está acontecendo. Então é fundamental nós tomarmos consciência do que está acontecendo, analisar a situação que está aí friamente, verificar que não tem solução isso que eles estão querendo fazer. Arrochar os países, arrochar os salários, arrochar o sistema previdenciário para pagar a dívida. Essa dívida nem pode circular, porque não tem produto para comprar. O dinheiro proveniente desse pagamento não pode circular. Vai servir para endividar mais ainda. Esse endividamento só traz uma coisa: submissão dos estados ao interesse privado. Então nós seremos dominados por um grupo de pessoas através do capital financeiro. Nós temos que encontrar uma solução para isso. Porque senão o sofrimento das pessoas vai ser monumental. Eu estou indo a Portugal agora, vou tirar umas férias, 10 dias de férias. Escolhi em Portugal porque eu quero ver o que está acontecendo lá. Em loco, quero ver. Porque as notícias que eu tenho tido são tristes. Nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. Obrigado. Esse foi o programa Debate Brasil.